Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, população que acompanha aqui no plenário, pelo rádio e pela internet. Eu quero primeiro tecer algumas observações sobre algumas informações que a Prefeitura nos enviou em resposta a um requerimento desde agosto do ano passado, que a gente tenta obter algumas informações no que se refere aos gastos da Prefeitura com comunicação. Eu pedi relativas ao ano de 2014 e de 2013, dos 2 últimos anos anteriores, não só para poder ter um acompanhamento melhor no que se refere ao gasto, à quantidade de dinheiro público investido para o setor de comunicação, mas também para avaliar um pouco os temas, né, que a Prefeitura vem priorizando, que ela entende ser importante dialogar com a população, e se esses temas, de fato, encontram respaldo naquilo que a cidade precisa. E chama a atenção, por exemplo, só que no que se refere ao ano de 2013, lembrando que o prefeito Marcelo Barbieri, quando assumiu o governo, criou uma secretaria de comunicação, ou seja, ele criou uma estrutura dotada, pelo que nos parece, hoje, mais ou menos, são cerca de 20 funcionários que trabalham lá, mas o modelo continua sendo o mesmo, de terceirizar via agência de publicidade, absolutamente toda, publicidade da Prefeitura. E aí chama a atenção, num primeiro momento, o volume de percentual que a agência recebe em cima de cada peça que a Prefeitura realiza. Então, por exemplo, para divulgar a questão do IPTU em 2013, a Prefeitura investiu cerca de R$620 mil, a agência levando mais ou menos 94 mil como o seu percentual de agenciamento. A Prefeitura fez uma campanha publicitária para divulgar a inauguração de uma creche, não nos informaram qual foi, gastou praticamente R$65 mil para divulgar uma creche, sendo que desses 65 mil, R$21 mil são para a agência. E aí tem uma série de outras campanhas, por exemplo, a campanha de inauguração do Gigantão. A Prefeitura gastou mais de R$100 mil somente em divulgação da reinauguração do Gigantão, e aí 19 mil desse percentual vai para a agência. A Prefeitura gastou R$180 mil em divulgação da inauguração do aeroporto, que menos de um ano depois não está operando plenamente, aliás, praticamente não está operando. É óbvio que isso não é uma responsabilidade direta da Prefeitura, mas cabe a gente refletir aqui, ainda mais num cenário de contenção de gastos, a viabilidade do governo definir por gastar um valor de quase R$200 mil em campanha de divulgação do aeroporto, sendo que R$45 mil praticamente foram para a agência de publicidade. No ano de 2014, a Prefeitura nos informou que realizou a campanha, a primeira e segunda fase da campanha do IPTU, um vídeo institucional no valor de R$42 mil, sendo que 12 mil são para a agência, o que causa estranheza, porque a gente que tem um setor de imprensa aqui bastante estruturado, ou se você fizer uma pesquisa de mercado, é muito difícil você encontrar um valor de produção de um vídeo nesse valor. A gente vai pedir mais informações sobre o serviço prestado para poder conferir melhor o que está aqui. E um valor altíssimo também em campanha de divulgação de habitação, que eu pressuponho que seja referente à entrega das casas populares. E aí o percentual da agência, de forma geral, fica em 20% de tudo o que ela realiza para a Prefeitura. Então, são muitas informações, falta muita coisa ainda, a gente tem conseguido informações de forma paulatina com a Prefeitura, não veio tudo que foi pedido no requerimento. Mas eu acho que chama a atenção, por exemplo, no ano de 2014, não ter se feito uma única campanha, um único trabalho no que se refere à conscientização sobre a questão da dengue. A gente sabe que ações pontuais, como, por exemplo, essas, que estão indo em bairros, fazer a nebulização
nesse período, de passar carro de som informando a população, ela é importante, mas ela é fundamental que ela tenha um caráter preventivo, num contexto onde a gente vive aí, segundo estimativas, mais de 20 mil casos de dengue. Cabe, eu acho que questionar por que é que o governo municipal não tomou nenhuma atitude no sentido de publicizar a importância, sobretudo, da participação da população na limpeza, na manutenção das suas casas, dos seus quintais, na educação sobre a questão de evitar água parada, de forma que a gente pudesse ter tido preventivamente uma ação popular, individual e coletiva, obviamente, para que a gente, de repente, pudesse evitar chegar ao número vultuoso de casos como a gente tem vivido aqui em Araraquara. Enfim, são algumas considerações iniciais. Eu ainda estou analisando as informações, mas, desde já, eu acho que cabe alguma ação no sentido de regular futuramente que esse tipo de serviço que a prefeitura contrata, ele tem um regramento, mas acho que mais transparente, porque eu acho que algumas questões, como estão aqui, por exemplo, por que se inaugura uma creche em um determinado bairro e por que não se faz um trabalho parecido com todas as obras, elas devem ser respondidas. O que me parece é que as campanhas têm muito mais um viés político, no sentido daquilo que interessa efetivamente ao governo, do que aquilo que interessa efetivamente à população. Mas é um assunto que eu acho que a gente precisa aprofundar. Eu quero também chamar a atenção para o trabalho que o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo no que se refere àquele escândalo do cartel do metrô aqui em São Paulo. Agora, no final do mês, o Ministério Público pediu indiciamento de 30 executivos e 12 empresas do setor de transporte de crime, de cartel e irregularidades, por conta de 5 contratos que o Ministério Público investiga. O período da investigação, lembrando que ele vem de 98 a 2008, quando o Estado de São Paulo foi governado pelo ex-governador Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. A estimativa é que esse superfaturamento nos contratos e o cartel de preços para poder definir onde cada empresa iria atuar, segundo a estimativa do Ministério Público, o superfaturamento girava em torno de 30% de cada um dos contratos, que na época somavam quase 3 bilhões de reais, e o Ministério Público, então, estima como dinheiro desviado somente do superfaturamento, quase 900 milhões de reais, um escândalo que envolve aí o governo de São Paulo, o PSDB e o DEM, que são os 2 partidos diretamente envolvidos, num volume quase que 2 vezes aquilo que estão estimando no que se refere à Petrobras. E eu não digo isso como uma questão de comparação, porque discutir quem rouba mais, eu acho que o assunto não interessa a ninguém. Mas aqui, ainda que a imprensa não mostre, ou não dê tanta publicidade como faz em relação a outros casos de corrupção, é importante a gente ver que a Justiça está trabalhando, e eu penso que, nesse caso, exclusivamente, que teve reflexos aqui, por exemplo, como aquela demissão dos trabalhadores da IESA, justamente por conta da interrupção do contrato da IESA com o governo do Estado de São Paulo, eu acho que isso, ainda que demorado, deve aparecer. Obrigada.